Nos destaques do panorama de hoje, eu te conto que a Petrobras anunciou um novo reajuste na gasolina e no diesel. Parlamentares reagem após Bolsonaro espalhar fake news sobre vacinas. E menores de 18 anos não precisam estar vacinados para entrar nos Estados Unidos. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda-feira, dia 25 de outubro de 2021. E aí, tudo bem com você? Espero que você esteja com as energias recarregadas, porque essa semana vai bombar de notícia, eu tenho certeza. E eu começo essa edição retomando um assunto que a Bianca Santos falou na primeira edição do Panorama CBN de hoje. Eu estou me referindo à história de que o Facebook excluiu a live semanal do presidente Jair Bolsonaro, que foi transmitida na última quinta-feira. Lá ele disse que vacinados contra a Covid estão com AIDS, e é claro que isso é uma mentira. E após o Facebook retirar do ar a live, Bolsonaro tentou justificar essa declaração, mas não admitiu que divulgou uma notícia falsa. Durante uma entrevista de hoje, o presidente disse que apenas leu uma matéria de uma revista. Quando eu erro, como já errei o ano passado, eu vou me desculpar, eu errei, lamento, me desculpe, vocês também erram também, às vezes dá um número equivocado aí, no dia seguinte você retifica. Agora comigo não, mas tudo bem, e nós queremos sempre a verdade. Na live, Bolsonaro chegou a citar supostos relatórios oficiais do governo do Reino Unido sobre as pessoas que já teriam sido vacinadas e que teriam contraído o vírus do HIV, o que obviamente foi desmentido pelo governo britânico, porque isso não existe. E depois da repercussão desse caso, o senador Alessandro Vieira fez um apelo à CPI para que as declarações de Bolsonaro sejam enviadas ao ministro Alexandre de Moraes para uma eventual inclusão no inquérito das fake news. Porque o senador Alessandro Vieira diz que o presidente demonstra uma reiterada conduta potencialmente criminosa ao espalhar mentiras falsas. E o partido PSOL também disse que vai entrar com uma notícia-crime no STF contra Bolsonaro por divulgar informação falsa associando as vacinas ao HIV. Falando em presidente Bolsonaro, hoje ele culpou a CPI da Covid no Senado pela desconfiança gerada no mercado em torno da economia brasileira. Mas vamos aos fatos. Como eu te contei na semana passada, o mercado ficou ainda mais turbulento nos últimos dias após o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, admitir uma licença para furar o teto de gastos e bancar o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. E, além disso, a PEC dos precatórios, que foi aprovada na comissão da Câmara, que abre um espaço no orçamento, também tem deixado o mercado ainda mais agitado. E essa possibilidade de furar o teto tem aumentado o chamado risco país, o que afasta investidores e deprecia ainda mais o real. Mas, mesmo com todos esses fatos, durante uma entrevista, Bolsonaro disse que a CPI gera repercussão negativa muito forte fora do país e não deixa o dólar cair e leva desconfiança aos investidores. Me rotulam como genocida, curandeiro, falsificador de documentos, exterminador de índios. É um absurdo o que esses caras fizeram, mas tem repercussão fora do Brasil. Isso prejudica o nosso ambiente de negócio, não ajuda a cair o preço do dólar, leva uma certa desconfiança para o mundo lá fora. Vamos para a realidade. Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que o governo federal errou por não ter enfrentado de frente o tema do custeio para o Auxílio Brasil de R$ 400. E apesar de defender esse benefício, Arthur Lira reconheceu que essa proposta fura um pouco o teto de gastos.
E na avaliação dele, o Senado também tem culpa no cartório por não ter se empenhado em aprovar a reforma do imposto de renda. Segundo Arthur Lira, com essa demora do Senado, a alternativa do governo foi enviar essa PEC dos precatórios para bancar o Auxílio Brasil. Nós precisamos criar esse programa temporário. Esse programa vai ferir um pouco o teto, como feriu o ano passado com a PEC da guerra. Nós ultrapassamos um teto em 700 bilhões de reais. Esse ano, se a conversa fosse clara, de 30 ou 40 bilhões, isso nada impactaria as finanças do país, que teve uma arrecadação em mais de 200 bilhões. Não é a saída que eu desejaria, mas é a saída possível por falta de apreciação do Senado do imposto de renda, de se taxar dividendos de quem mais ganha no país e de se desonerar os impostos das empresas que geram emprego e renda para o país. Na Câmara dos Deputados, a expectativa para essa semana é a análise justamente dessa PEC dos precatórios que não rolou na semana passada. Essa é aquela proposta que muda a regra do teto de gastos para bancar o auxílio de R$ 400. E essa PEC é importante para o governo porque abre um espaço de quase 84 bilhões de reais no orçamento para o governo gastar em ano eleitoral. E para deputados contrários a essa proposta, esse texto tem motivação eleitoral, porque desequilibra as contas públicas e significa um calote em dívidas do governo que já são reconhecidas pela Justiça, que são os precatórios. Hoje foi dia de volta às aulas. No Rio de Janeiro, por exemplo, mais de 700 mil alunos da Rede Estadual de Ensino do Rio retomaram as aulas presenciais hoje. E apenas alunos com comorbidades vão poder continuar estudando em casa. É claro que o uso de máscara é obrigatório e caso seja identificado algum caso positivo de Covid, a escola deve comunicar à Secretaria Estadual de Educação. Só que o principal desafio da Secretaria Estadual de Educação é reduzir a evasão escolar, porque cerca de 80 mil alunos frequentaram menos de 75% das aulas. E por causa disso, o governo deve lançar uma campanha de busca ativa nos próximos dias. E quem falou isso foi o secretário estadual de Educação, Alexandre Vale. A partir dos próximos dias, o governo do estado, anunciado pelo governador, apresentará um grande programa de busca ativa, onde envolverá aproximadamente 9 mil mulheres e 1.500 assistências sociais. Essa é uma grande preocupação, é o retorno desses alunos à sala de aula e por isso não mediremos esforços no intuito de que os alunos retornem para que tenhamos cada vez mais um ensino de qualidade. Eu falei agora há pouco que caso seja identificado algum caso positivo de Covid, o estado deve ser comunicado pela escola, né? E o secretário estadual de saúde, Alexandre Chiep, explicou como vai funcionar esse novo protocolo sanitário. A primeira recomendação é não se feche a escola, acontece algum caso. Identifica-se o aluno, isola-se o aluno, esse aluno ele é encaminhado para um posto de saúde, essa equipe do posto de saúde começa o monitoramento daqueles indivíduos próximos daquele aluno. Obviamente, caso aconteça um surto, a ocorrência de vários casos secundários naquela escola, aí outras medidas podem ser adotadas. Desde a suspensão daquela turma, especificamente, e monitoramento dela, até a modificação de alguns protocolos, que possivelmente pode ter havido algum erro no cumprimento do protocolo de segurança. Já na capital paulista, as escolas municipais da cidade de São Paulo agora podem receber 100% dos alunos, porque agora com a capacidade máxima não há mais aquele rodízio entre alunos e nem a necessidade do distanciamento mínimo de 1 metro entre as carteiras. Já a obrigatoriedade de uso de máscaras continua, além do cuidado com o uso de álcool em gel nas entradas dos prédios. E até o final do ano, o foco vai ser a recuperação da aprendizagem depois de 1 ano e 8 meses de ensino remoto ou híbrido. E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, falou que com retorno total vai ser possível avaliar como ficou a evasão escolar durante a pandemia. A preocupação é porque 30% dos alunos da rede não entregaram atividades online ou tiveram um rendimento mínimo. Como as aulas estão retornando hoje em 100%, a gente não tem isso medido,
mas nós já fizemos ações preventivas com relação a isso e também a contratação de 70 mães que vão atuar na área de fazer a busca ativa, ou seja, o aluno faltou, vai ligar, vai na residência da pessoa. 30% das crianças que não fizeram nenhuma atividade escolar ou quase nenhuma durante o período da pandemia é bastante preocupante, mas a Prefeitura está preparada para poder evitar a evasão escolar. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a busca ativa pelos alunos tem dado bons resultados e está funcionando. Em uma semana, para você ter noção, de 5.000 famílias contatadas, 80% voltaram a enviar os estudantes às atividades. E, diferentemente da regra da rede estadual, que prevê a obrigatoriedade do retorno, na rede municipal da capital paulista, cabe à família optar por essa volta presencial. Na economia, segura que vai vir mais um aumento. A Petrobras anunciou um novo reajuste de 7% no preço da gasolina e de 9,1% no preço do óleo diesel nas refinarias. Segundo a estatal, os aumentos refletem a elevação das cotações internacionais do petróleo e também da taxa de câmbio. Então, a partir de amanhã, o litro da gasolina vai custar R$ 3,19. Já o valor do diesel vai subir para R$ 3,34. Reforçando para você, esse valor não é na bomba, não é direto para o consumidor, e sim nas refinarias. Só que essa não é uma notícia repetida, viu? Este é o segundo reajuste dos combustíveis em menos de um mês. E aproveitando que eu estou falando sobre esse assunto, em Minas Gerais, o governo anunciou que vai congelar o ICMS do diesel no estado a partir desta segunda-feira. Essa informação ela foi publicada nessa manhã nas redes sociais do governador Romeu Zema. E segundo ele, a decisão foi tomada ao considerar o aumento do valor do combustível justamente por causa desses reajustes constantes da Petrobras. E chama a atenção que essa medida foi determinada após aquela greve de tanqueiros de combustíveis que aconteceu na semana passada em Minas Gerais. Você deve se lembrar porque eu contei aqui para você. Você deve estar se perguntando, tá, e agora, na prática, o que vai acontecer em Minas? É o seguinte, o governo estadual vai fixar a atual taxa do ICMS, que é de 15%. Mas também vai congelar o preço de referência para essa porcentagem no valor que é praticado atualmente. Então, mesmo com os outros reajustes de preço feitos pela Petrobras, o valor de referência continua sendo dos últimos dias. E importante reforçar para você que é de Minas é que o preço do combustível ainda pode subir devido a outras questões, como a variação do dólar e os próprios aumentos feitos pela Petrobras. Bom, a nossa reportagem conversou com o presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis de Minas, Irani Gomes, para saber qual que é a avaliação da categoria sobre essa medida. E ele disse que essa iniciativa é uma vitória do setor, mas que ainda não é suficiente para resolver essa situação. Essa medida que o governador Zema tomou hoje pela manhã foi uma medida, uma vitória que nós tivemos após a greve dos transportadores de combustível derivado de petróleo do estado de Minas Gerais. Mas ainda não atende completamente. Nós queremos a redução do ICMS, que era 12%, foi elevado para 15%, e nós queremos que ele reduza, volta ao que era. Então esse é um pedido da categoria e nós aguardamos, que o governo venha ter essa sensibilidade. A principal reivindicação do sindicato é justamente a redução do preço do diesel. De acordo com dados da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, entre janeiro e outubro desse ano, o preço do diesel em Minas Gerais subiu quase 35%, saindo de R$ 3,74 para R$ 5,02. O governador de Minas, Romeu Zema, disse que, no caso do diesel, ele tem autoridade para fazer essa ação por decreto. Já no caso da gasolina e do etanol,
O congelamento só pode ser feito por meio do Legislativo. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 2,28% aos 108.715 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial caiu 1,27% e ficou cotado a R$ 5,556. Já o euro encerrou a R$ 6,451, com uma desvalorização de 1,55%. No cenário internacional, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, condenou o golpe militar que está acontecendo no Sudão. Por meio de uma rede social, ele também pediu a soltura do primeiro-ministro Hamdok. Recapitulando para você essa história, homens armados não identificados prenderam nessa manhã vários dirigentes sudaneses após semanas de tensões entre autoridades militares e civis que fazem parte do governo de transição do país. E a maioria dos ministros, entre eles o premier, foram detidos. E a prisão da maior parte dos ministros e dos civis membros do Conselho de Soberania, que governa temporariamente o país, aumenta a tensão nesse país da África Ocidental. A Anistia Internacional, que é uma ONG que protege os direitos humanos, também foi ao Twitter repudiar o golpe militar. A organização fez um apelo para que os autores do golpe respeitem os direitos humanos. E para fechar aqui o nosso giro, vamos para os Estados Unidos. O governo americano detalhou hoje as condições para ingresso de viajantes no país a partir do dia 8 de novembro. Relembrando aqui para você, o que se sabia era que viajantes completamente vacinados contra a Covid vão poder entrar nos Estados Unidos desde que comprovem a imunização e tenham um teste negativo para a doença, né? Mas a novidade de hoje é que o governo americano estabeleceu que menores de 18 anos não vão precisar de vacina contra a Covid para entrar em território americano. Mas os menores com 2 a 17 anos vão ter que fazer um teste de coronavírus antes de embarcarem rumo aos Estados Unidos. E a Casa Branca também detalhou que esse teste deve ser feito em até 3 dias antes do embarque. Então, se crianças e adolescentes forem viajar na companhia de adultos vacinados, precisam seguir o mesmo prazo. Caso contrário, o exame para detectar o coronavírus deve ser feito 1 dia antes da viagem. E outra novidade é que o governo dos Estados Unidos vai aceitar a entrada de pessoas que tenham tomado 2 doses de imunizantes diferentes, desde que essas vacinas sejam aprovadas pelos órgãos de regulação. Então, por exemplo, um turista que tomou uma dose da Pfizer e outra da AstraZeneca vai poder viajar e entrar nos Estados Unidos. E no esporte, você curte correr? Se a sua resposta for positiva, eu tenho uma notícia. Como você sabe, ano passado, a tradicional Corrida Internacional de São Silvestre não foi realizada por causa da pandemia, né? Mas a edição desse ano está confirmadíssima para o fim do ano. Só que tem rigorosas medidas de segurança. Só que dessa vez não vai ter aquele tradicional apoio do público que incentiva os corredores ao longo dos 15 quilômetros do percurso pelas ruas de São Paulo na Avenida Paulista. E quem vai participar mesmo da corrida, as inscrições estão abertas e somente atletas vacinados vão poder participar dessa disputa. Essa prova vai acontecer no dia 31 de dezembro, mas a entrega dos kits não vai acontecer nessa data, porque é nesse momento que o atleta inscrito deve apresentar o comprovante de vacinação completa contra a Covid com as 2 doses ou a dose única. Já para o atleta com esquema vacinal incompleto, ou seja, 1 dose, vai ser obrigatório, além do documento de identidade, apresentar um teste negativo para a Covid do tipo RT-PCR, com uma validade de 48 horas. Ou também pode apresentar um teste rápido de antígeno
com validade de 24 horas antes do evento. E se você quiser se inscrever na São Silvestre, o valor da taxa de inscrição é a partir de R$ 210 para o pelotão geral. Se você tiver um pouco mais de dinheiro, tem a segunda opção que custa R$ 800, que é para os corredores prêmios, que fica um pouquinho atrás dos corredores de elite. Ao som da banda Genesis, que anunciou que vai fazer os últimos shows da carreira, eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN. Mas amanhã eu volto. O roteiro de hoje foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E quem me escreveu foi o ouvinte Vitor Mori. Ele me mandou uma mensagem lá no Twitter. Eu confesso para você que eu sou péssima de Twitter, mas espero que você me desculpe. Ele me mandou uma mensagem dizendo que gostou muito do dia que eu coloquei um Dragon Ball Z aqui para ilustrar a nossa política brasileira. E foi aí que eu descobri que ele é também o nosso ouvinte. Vitor, quero agradecer a sua companhia diária e não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos. Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.